Fala aí, pessoal, de volta aqui depois de bastante tempo, né? Desde que eu postei o último vídeo, mas aproveitar o ensejo de que eu comprei um microfone na Shopee e eu quero testar se a qualidade dele é boa. Eu vou falar para vocês sobre as leituras que eu estou fazendo nesse começo de ano. Até hoje, dia 11, eu já li alguns livros, não, li somente um livro, mas foi um livro sensacional. E eu estou lendo mais dois livros, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, bem rápido, só para fazer um pequeno update e dar as caras aqui novamente, né? O livro que eu terminei de ler foi o incrível Pedro Páramo, livro sensacional, considerado a pedra angular aí do realismo fantástico, né, aqui na América Latina, inclusive com os blurbs de gente pequena, né, Gabriel Garcia Marques na capa, Borges e Susan Sontag na contracapa. Né, esse livro foi a minha primeira leitura de 2025 e foi também uma releitura, é a segunda vez que eu leio esse livro e eu não acredito que eu vou parar por aí, tá? É um livro que a cada leitura você tira mais e mais e mais, por ter muitas dessas características do realismo fantástico. Ele é um livro que muitas das vezes, por seu aspecto narrativo não linear, te deixa um pouco confuso. Então, quanto mais familiarizado você está com aquele lugar, com aquelas personagens, com aquelas narrativas, mais você absorve. Então, foi a segunda vez que eu li, eu tenho plena certeza de que eu absorvi muito mais do que da primeira vez. Então, foi uma excelente leitura que a gente tem contato com o Juan Preciado, que no leito de morte da mãe dele promete buscar o pai, conhecer o pai, e a mãe pede para que ele cumpra essa promessa de cobrar o pai por toda a falta, né, que ele teve com o filho. E ele chega até esse povoado chamado Comala, e lá em Comala, ele, por meio de conversas com pessoas, nesse povoado com pouca vida e muita gente viva, muita gente morta, conversas que permeiam entre os mortos e os vivos, memórias, né, histórias do Pedro Páramo, que é um personagem gigante dentro daquele local, pro bem e pro mal, mais pro mal do que pro bem, tá? Mas, por meio desses diálogos, dessas cenas, a gente tem contato com a história de Pedro Páramo, que é uma grande história. A história do personagem, né, do pai de Juan Preciado. E em alguns momentos a gente fica com aquela confusão, isso realmente está acontecendo? Ele está pensando nisso de verdade? Ele está vendo isso de verdade? Isso é uma visão? Isso é uma miragem? Essa conversa está acontecendo? Nesse vai e vem narrativo, às vezes os parágrafos começam diretamente por diálogo, então você não consegue se localizar ainda em qual momento da narrativa você está. Mas uma vez que você se acostuma com esse vai e vem, é uma leitura fantástica, cara. É coisa para você ler em um, dois dias. O Juan Rulfo é muito econômico com as palavras, mas ele escolhe muito bem elas, né? O texto introdutório diz aqui que o texto é do tradutor. Deixa eu só. Eric Nepomuceno. O texto do Eric Nepomuceno, ele fala um pouco sobre como o Juan Rulfo ele tinha essa preocupação em lapidar bastante os textos que ele escrevia, de os textos não terem sobras, os textos serem concisos e objetivos, né, no que eles se propunham. Então, excelente leitura, primeiro livro do ano, 5 estrelas, assim, comecei com o pé na porta. E estou lendo mais dois livros. Um está aqui no Kindle, tá? Estou lendo em inglês. Deixa eu só desligar a tela aqui, porque fica mais fácil, né? Mostrar a capa para vocês aqui. É o The Last Samurai, da Helen Dewitt, não sei. Estou lendo esse livro com o Clube do Livro, do Life on Books, que é um canal aqui no YouTube, um canal gringo, né? E é sendo interessante, eu sempre tento intercalar uma leitura em inglês para que eu continuar praticando o meu vocabulário, já que ultimamente eu só tenho trabalhado com séries menores, então acaba que o vocabulário ele fica um pouco mais limitado, né, àquela faixa etária. Então, tenho sempre tentado manter uma leitura em inglês e esse Clube do Livro desse canal que traz discussões que eu gosto muito, eu acho que eles têm um repertório muito bacana. Vou deixar aí na descrição o canal deles se vocês quiserem conferir, se vocês souberem conseguirem
consumir conteúdo em inglês, né? Não é um conteúdo simples de consumir, tá? Mas para quem está praticando aí, para quem quer, né, tentar dar um passo a mais aí no inglês, é interessante consumir esse tipo de conteúdo. Mas The Last Samurai, eu confesso que apesar de estar gostando da leitura, é uma leitura que está sendo até rápida, a narrativa é muito interessante, a forma como ela constrói é, 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 essa linha do tempo daquela história também é não linear, né? Vai e volta para a história do pai dela, volta para o presente, vai para a história da mãe, volta para quando ela estava grávida, mas Mexidão é a história de uma mãe solteira criando um filho, um menino que aparentemente, né, é um menino com superdotação, um superdotado, né, um menino muito inteligente e um menino que com 4, 5 anos já leu Odisseia, lê Ilíada, aprendeu pequenas partes de vários idiomas e dentro dessa trajetória a gente tem a vida dessa mãe criando esse filho. E ela também parece ter algumas questões que não são explícitas, mas são desenvolvidas de forma subjetiva no livro, né? Então, pelo menino não ter essas características típicas, né, isso causa estranhamento. Outras pessoas que passam por eles na rua, ele gosta de levar esses livros no metrô, por exemplo, e ele anota as palavras que ele não conhece, que ele quer conhecer, e aí as pessoas vêm e começam a comentar com a mãe às vezes discute com as pessoas, né? É um livro também que eu acho que a Helen Dewitt tem uma relação grande com a música, então é um livro que fala muito sobre música, mas desse aspecto mais erudito, então tem muita coisa que é falada sobre música que eu preciso parar e pesquisar, porque a gente está falando de teoria musical, não é só de música em geral, como música popular, mas ela traz muitos conceitos da teoria musical. Então é um livro que precisa de alguma pesquisa, especialmente para eu estar lendo em um outro idioma. Então, apesar de eu ainda nem entender a proposta por completo dessa história, está sendo uma leitura prazerosa. Sim, eu não sei qual que é o objetivo, qual que é o final, mas eu estou gostando de ler. A narrativa é muito engraçada, assim, tem situações que eles passam que são hilárias, apesar de algumas delas, né, tristes, mas está sendo uma leitura gostosa. Diferente de É Isto um Homem. Primo Levi, não sei. Vou falar Primo Levi, porque tenho amigos Levis, e, né, não falo Levi. Mas Primo Levi é um autor italiano, né? E esse é um livro sobre o Holocausto, tá? Do ponto de vista do Primo Levi, né? E é um relato da experiência dele nos campos de concentração. Ele foi aprisionado em um campo de concentração e ele faz um relato do dia a dia dele naquele campo de concentração, do processo de desumanização causado por aquele microcosmo que é bem estruturado, tá? É um conjunto de leis, um microcosmo de uma sociedade dentro de 4 muros e de cercas, né? E como os alemães, né, por meio desses campos de concentração, eles causaram, né, o extermínio de grande parte de um grupo, né, e não só como pessoas em si, né, mas não só matar números de pessoas, mas matar a humanidade que existe dentro daquelas pessoas, até das que sobreviveram. Infelizmente, a gente vê isso sendo replicado, né, até hoje com outros povos, né? E eu marquei algumas coisas que eu não terminei de ler, mas eu estou mais da metade. Mas eu marquei um ponto que, se a gente pensar no que acontece hoje em dia, né? Eu acho que o próprio Primo Levi ele conseguiu exemplificar bem como que isso acontece, como que chegamos onde chegamos, né? Ele vai assim: são o típico produto da estrutura do campo de concentração alemão.
Basta oferecer a alguns indivíduos em estado de escravidão uma situação privilegiada, certo conforto e uma boa probabilidade de sobrevivência, exigindo em troca a traição da natural solidariedade com os companheiros. E haverá por certo quem aceite. Ele será subtraído à lei comum e se tornará intangível. Será, então, tanto mais odioso e odiado quanto maior for o poder a ele concedido. Quando lhe for confiado o comando de um grupo de infelizes, com direito de vida e morte sobre eles, será cruel e titânico. Bem sabendo que, se não o for bastante, outro, julgado mais idôneo, tomará seu lugar. Acontecerá ainda que a sua capacidade de odiar, frustrada frente aos opressores, se volte insensatamente contra os oprimidos. Ele ficará satisfeito ao descarregar sobre seus subordinados a ofensa que recebeu de seus chefes. Quem recebe violência, quem recebe ódio, normalmente propaga violência e propaga ódio. E, especialmente, a gente está falando de um povo que viveu em guerra e vive em guerra constantemente. E hoje a gente vê, em parte, esse mesmo povo do lado dos opressores, né? O que não apaga a opressão que eles sofreram. O Holocausto foi algo terrível, né? E ler essas páginas aqui, apesar de muito bem escrito, tá? É doloroso. Então, assim, é uma leitura incrível, mas não é uma leitura gostosa, porque é real. O Primo Levi passou por isso. Então, é um relato dele pelo campo de concentração e como ele virou parte daquilo tudo. Para terminar, eu quero ler mais um trechinho, que foi o primeiro trecho que me chamou a atenção nesse livro, que é quando ele passa os primeiros dias no campo de concentração. E ele diz o seguinte: pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo, mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe. Não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome. E se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. Isso é um processo comum em ditaduras, né? A desumanização, né? O tirar da pessoa o que faz dela humano, tirar a esperança. Enfim, quando eu terminar de ler, eu volto para falar mais desse livro. Mas por enquanto é isso. Apesar do tom triste com que esse vídeo terminou, eu espero que vocês tenham gostado. Contem aí o que vocês estão lendo em janeiro e se vocês acharam interessante esses livros que eu estou lendo, que eu apresentei para vocês, tá? Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha. Se você está no Instagram, porque eu não vou fazer outro vídeo, segue aí, reposte seus stories, talvez, quem sabe, né? Dá uma força pro seu amigo. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.